Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Eu sou administrador e geólogo, especialista, mestre e doutorando em desenvolvimento sustentável. E hoje nós vamos falar 8 características da administração pública. A primeira característica é que ela é executora. A administração, direta ou indireta, centralizada, descentralizada, executa as atividades do Estado, tendo em vista o bem-estar ou a coletividade, pelo menos em tese. Então, a administração pública é de execução, presta serviços públicos e pratica atos administrativos através de seus órgãos e seus agentes que a gente viu na aula anterior. Ela não pratica atos políticos, nem atos de governo. Então, o papel do Estado não é objeto de estudo da administração pública. É sim objeto de estudo da ciência política, da ciência econômica. Essas ciências elas versam sobre a questão, será que é melhor o governo aumentar imposto, modificar lá a taxa de juros, entre outras coisas, investir em infraestrutura pública. Mas a administração pública ela não tem esse papel, ela simplesmente assim, a política já definiu o que o Estado vai fazer. Qual é a melhor forma de fazer o que foi definido? Qual é a forma mais eficaz, mais eficiente de fazer o que foi definido? De gerar as pessoas que vão fazer, de gerir as pessoas que vão gerar, ficou complicado, né? De gerir as pessoas que vão executar o que foi definido pela política, tá? Ela é instrumental, ela não é um fim em si mesma, mas um instrumento, um meio para a promoção do desenvolvimento do país e do bem comum da sociedade. É o meio de que se vale o Estado e o governo para realizar seus fins. Então, essas características elas são todas interligadas. Então, o governo, a política, ela define um fim, mas o meio, como ela vai atingir, é a administração pública que vai definir. Ela é hierarquizada. A estrutura da administração pública obedece uma hierarquia, em que há subordinação dos órgãos inferiores aos superiores. Então, a gente viu lá, existem os órgãos independentes, autônomos, os superiores e subalternos. Então, os agentes lotados nos órgãos inferiores, ainda que chefes hierárquicos ou na sua área de competência, também obedecem às instruções de autoridades que comandam os órgãos superiores. Então, essa hierarquia ela é típica da administração pública. Possui uma competência limitada. A administração pública só possui poder para decidir como dar a área de sua competência. Então, uma competência específica. Aquilo que é definido também pela própria Constituição, né? As competências lá da União, dos estados e municípios. A competência, por sua vez, estabelecida por lei e fixa o limite de atuação administrativa de seus órgãos e agentes. Então tem que ter um limite, senão vira uma tirania. Então a lei ela estabelece um limite para os agentes públicos, né? Tem responsabilidade técnica. Ao prestar serviços públicos e praticar atos administrativos, a administração pública obedece normas jurídicas e técnicas. Então, tem que obedecer aqui o que está na lei e o que é tecnicamente. Desvio dessas normas invalidará o ato praticado e responsabilizará o agente que o praticou. Então, se o agente não obedecer à lei, se um funcionário público não obedecer à lei, ele é responsabilizado. Então, os agentes públicos são responsáveis pelos atos que praticam. Estão sujeitos à prestação de contas perante a própria administração, órgãos de controle e sociedade. Então, aquilo que eu falei. Se um agente público comete um crime, a pessoa que foi lesada, ela processa a administração pública, o governo ao qual está submetido esse agente público. É um funcionário do Estado, é um funcionário do governo federal. Só que depois o governo federal, o governo estadual vai em cima desse agente público. Tá? Porque ele tem responsabilidade pelos atos. 6 características. Tem apenas poder administrativo. A administração não tem poder político, mas apenas administrativo. Suas decisões se restringem a assuntos técnicos, financeiros e jurídicos, e de todas as atividades administrativas. Essas atividades submetem-se ao princípio e normas vigentes do ordenamento jurídico. 7ª característica
É dependente. A função administrativa consiste em implementar decisões tomadas pelo governo, pelo legislativo e pelo judiciário, quando submetidas à sua apreciação. Então, o poder legislativo e o judiciário lá tomam a decisão. E aí você vai ter que pôr, você, funcionário público, vai ter que pôr na prática. Então, imagina que, teoricamente, se você não gosta lá, vou dar um exemplo melhor, você não gosta do presidente, você não gosta do Bolsonaro, por algum porém motivo você não gosta, você é um funcionário público, você vai deixar de exercer a sua função, aquilo que lhe é designado por conta de você não gostar do governo? Teoricamente não, tá? Pode acontecer até na prática de um governo ou outro, mas não é não é isso que prega a administração, tá? Então, a administração pública, portanto, é uma entidade dependente e vinculada às decisões e opções do governo, dos poderes e dos demais órgãos que detêm competência legal para a fiscalização e controle de sua atuação. É neutra. A administração pública deve tratar todos igualmente. Então, meus colegas das ciências sociais ditas não aplicadas, eles detestam esse tipo de coisa, né? Neutralidade na ciência, na administração. A administração é uma ciência social aplicada que ela tem mais essa característica de ser pragmática, então de buscar certa neutralidade. Eu particularmente acredito que se a ciência não é neutra, nem a administração, mas ela deve buscar essa neutralidade. Não pode, pois, a administração favorecer ou discriminar pessoas, políticos, determinadas categorias ou região em detrimento das demais, sob pena de desvio de finalidade e ofensa ao ordenamento jurídico. Então, não pode haver qualquer forma de discriminação, tá? Embora isso aconteça, claro, na prática, infelizmente, mas do ponto de vista teórico, a administração pública ela não faz discriminação entre as pessoas por qualquer característica, seja lá ela qual for. Então, as referências, o livro do Paludo, Administração Pública.